Bom, boa tarde, então. Minha dupla sou eu, o Alex Melker e o Jones Schreiner. A gente vai falar um pouco sobre o nosso projeto de planejamento de uma unidade produtora de sementes. A disciplina, ela é de produção e análise de sementes e o professor é o Marcos Paulo Ludwig. Bom, na introdução, a nossa dupla priorizou em botar um pouco dos dados da empresa, que seriam como ela atua como empresa produtora de sementes, ela conta com área própria e também de terceiros. Ela possui seu cadastro no Renascem e também tem parceria com diversas empresas, como a TMG, a Monsoy e a Embrapa. Ela possui o seu próprio sistema de irrigação em todas as suas lavouras, o que possibilita, então, que ela obtenha sementes de qualidade, até mesmo em condições que sejam de déficit hídrico. Ela é comprometida, então, com seus valores, que seriam de produzir sementes com alta germinação e alto vigor, o que acarreta, então, num alto teto produtivo para as lavouras, devido ao uso de sementes com qualidade garantida. Então, aqui a finalidade da soja seria sementes certificadas de segunda geração, 400 mil sacas de 25 quilos, em proporção 30, 20, 20, 15 e 15%. De trigo de primeira geração, 80 mil sacas de 25 quilos, em proporções de 30%, 20, 20, 20 e 10%. Bom, sobre a produção da soja, o objetivo, então, é a produção de sementes certificadas de segunda geração, como eu já comentei, C2, a partir de semente básica, genética ou certificada de primeira geração, que é a semente C1. A produção final, ela deve ser de 400 mil sacas, então a gente utilizou o índice de PERD estimado de 50%, a nossa dupla fez o cálculo, poderia utilizar de 40% a 50%, e resultou, então, no valor de 600 mil sacas de 25 quilos. Já multiplicando esses 600 mil sacas por 25 quilos, a gente teve um resultado de 15 milhões de quilos de sementes de C2, que seriam sementes de segunda geração. Como a produtividade média da região que está inserida a sementeira, ela gira em torno de 3 mil quilos por hectare, seria necessário, então, uma área total de 5 mil hectares. Bom, aqui na tabela 1, então, a nossa dupla buscou mostrar um pouco sobre as cultivares, que seria a quantidade por proporção para cada cultivar. Aqui a gente utilizou a cultivar Zeus, Lança, a Delta, a 7262 e a 7061, como vocês podem ver. A proporção utilizada foi de 30% para Zeus, 20% para Lança, 20% para Delta, 15% para 7262 e 15% para 7061. A quantidade de sacos por 25 quilos a gente já fez calculado sobre esses mesmos 600 mil sacas de 25 quilos. Deu esses resultados aqui. A área necessária por hectare, a densidade recomendada de plantas por hectare, que é tudo tabelado, e o peso de 1.000 sementes, que a gente realizou o cálculo através dessas tabelas aqui, dessas fórmulas. A quantidade de semente necessária para a semeadura, considerando o cálculo abaixo, também foi calculado. A gente utilizou essas fórmulas aqui para realizar o cálculo. O índice de germinação e de sobrevivência foi de 90%. Já na tabela 2, aqui é um pouco da relação de cultivares com as suas características agronômicas. As mesmas 5 cultivares, que é a BMX Zeus, a BMX Lança, a BMX Delta, a TMG 7262 e a TMG 7061. O GM dela deu 5.5 para Zeus, 5.8 para Lança, 5.9 para Delta, 6.0 para 7262 e 6.1 para 7061. O HC, a cor da flor, a cor da pubescência, o cor do hilo, acamamento e a ferrugem asiática. Aqui tudo é suscetível, moderadamente resistente, resistente, a cor delas. Aqui é uma tabelinha básica explicando um pouco sobre as suas características agronômicas mesmo. Agora, então, vou passar a palavra para o meu colega Jones. Bom, então aqui nós temos o planejamento da semeadura e da colheita da soja, onde nós temos as cultivares BMX Zeus, que é a obtentora é a Brasmax, BMX Lança da Brasmax, BMX Delta da Brasmax, TMG 7062 da TMG e o 7061, que também é da TMG. Aqui nós temos os ciclos em dias delas, as datas de semeadura e também as datas previstas de colheita.
Aqui, então, foi feito 2 vistorias, na floração e na pré-colheita. Foram feitas 6 subamostras, e o número de plantas por subamostra foi de 500, e a população da amostra foi de 3.000 plantas. Então, a produção de trigo. O objetivo é a produção de sementes certificadas de segunda geração, a C2, e a partir da semente básica. A genética ou certificado de primeira geração, C1. A produção final deve ser de 80.000 sacas, tendo o índice de perda estimado de 50%. Portanto, deve ser produzidas 120.000 sacas de 25 quilos. Ao todo, a gente vai ter 3 milhões de quilos de semente C2. Com a produtividade média da região em que está inserida a sementeira, é em torno de 2.500 quilos por hectare, será necessário uma área total de 1.200 hectares para a produção. Então, continuando aqui na produção de trigo, a quantidade por proporção de cada cultivar. Então, nós temos a cultivar Tebio Sinuelo, Tebio Toruque, Tebio Sossego, Tebio Sonic, Tebio Audaz. A proporção delas que nós temos é 30, 20, 20, 20 e 10. Aqui nós temos a quantidade de sacos de 25 quilos que a gente vai precisar, a área necessária em hectares, a densidade recomendada por plantas por metro quadrado, o peso de 1.000 sementes em gramas e a quantidade de sementes necessárias para a semeadura, considerando o cálculo abaixo em quilogramas. Então, aqui nós Os temos as cálculos fórmulas. ali a gente fez baseado também nessas fórmulas aqui, e a quantidade de sacos aqui também foi calculado sobre aqueles valores que eu passei lá em cima no começo. Então, continuando aqui na produção de trigo, a relação de cultivares com as características agronômicas. Então, aqui nós temos as cultivares e as doenças relacionadas a elas. Desce um pouco, Alex. Aqui, nós temos a legenda, onde o R significa resistente, moderadamente suscetível. Nós temos moderadamente resistente e suscetível. Das cultivares Tebio Sinuelo, Tebio Toruque, Tebio Sossego, Tebio Sonic e Tebio Audaz. Das doenças mosaico, VNAC, mancha amarela, oídio, ferrugem da folha, queima da folha, abruzone e também a giberela. Então, aqui nós temos o nosso planejamento da semeadura e da colheita do trigo. As cultivares Tebio Sinuelo, Toruque, Sossego, Tebio Sonic e Tebio Audaz. A obtentora é Biotrigo. Aqui, como nós podemos ver o ciclo, as datas da semeadura e as datas previstas da colheita, todas elas intercaladas. Bom, então o ciclo de cada uma gira em torno de 140 dias, 130 dias, como está mostrado aqui. A data de semeadura delas, a gente colocou 1º de junho para meio parelho ali, em junho, maio, e a previsão de colheita foi mais ou menos estimado, né? Seria mais ou menos isso. A gente agradece a atenção de todos. Um abraço. Tchau, tchau.